Então, muito bem, esse aqui é um vídeo um vídeo básico, no sentido de dar uma dica para o pessoal que é entusiasta do ateísmo e que por conseguinte, né, não necessariamente, mas quase frequentemente tendem a emburrecer por causa desse entusiasmo, né, ou a de estreitar a sua capacidade de raciocínio e a sua imaginação direcionada para a compreensão da realidade. Você pega assim, por exemplo, o clássico Moby Dick, né? Herman Melville. Esse nome Moby Dick que mais ou menos 100 anos depois foi dar origem a uma faixa do Led Zeppelin, né? Então você vê assim, o Herman Melville era um cara extremamente religioso e ele também trabalhou em barcos baleeiros na sua vida e terminou por fim na sua aposentadoria trabalhando no porto, né, na sua cidade. E quando ele concebeu esse clássico, você vê assim que ele basicamente criou duas narrativas paralelas, né? Você tem uma narrativa que é mais científica e outra que é mais religiosa. No início do livro ele já coloca o conceito de baleia, ele vai, né, fazendo pesquisas em todos os tipos de bibliografias, e ele coloca o conceito de baleia e o nome, né, o termo baleia, em várias línguas. E são mais 20 páginas com trechos, né, com sentenças, tanto da Bíblia, quanto sentenças de sabedoria, sentenças científicas, né, todas dando uma definição do animal, ou seja, toda uma relação, um conjunto de visões e de juízos sobre, né, a existência desse animal, né? Ou seja, tanto na sua função simbólica, né, na sua função alegórica, na sua função natural, enfim, são vários pontos de vista, mas que todos chegam mais ou menos à verdade. A verdade sobre o animal e utilizando, né, a simbologia desse animal, desse ser, para indicar um caminho para além, por exemplo, do próprio ser, ou, por exemplo, para além desta vida material, né? Ele usa muito também, ele já inicia o livro com o nome bíblico, porque o protagonista é Ismael, e ele concebe um diário antes de entrar no baleeiro, e lá ele conhece o seu amigo, o Kikeg, que é um pagão, né? Mas é um pagão que acaba tendo uma atitude muito mais cristã que o próprio Ismael, que era um cristão. E esse Kikeg é um homem muito devoto e um homem que, vamos dizer assim, um guerreiro que tem uma ética muito grande dentro dele, né? Uma ética e uma fidelidade, né, ao próximo muito grande. E então, como são duas narrativas paralelas, uma mais científica, descritiva, a outra mais bíblica, simbólica, a gente percebe assim, para quem tem um pouquinho de prática, um pouquinho de estudo e um pouquinho de inteligência, percebe-se que as duas narrativas, que estão entremeadas, mas que caminham paralelas, elas se dirigem para o mesmo lugar, para a mesma verdade, né? A científica vai descrever o bicho tal como ele é. E a religiosa também, além de descrever o bicho, ainda o utiliza como um veículo para, vamos dizer assim, ampliar a visão do homem para mais além do mundo. É mais ou menos assim que funciona. Você tem um capítulo só sobre a situação, tem um capítulo lá em que eles escrevem só sobre uma visão que os tripulantes do baleeiro têm sobre a aparição de uma lula na superfície do mar. Você tem a visão de miragens, você tem a visão de animais até então desconhecidos, e você tem uma série de relações éticas que se estabelecem entre os próprios tripulantes, que levam em conta o quê? Uma base bíblica, sobretudo dentro do Novo Testamento, né? Ou seja, há uma relação que, vamos dizer assim, uma relação humana, né, e portanto mais religiosa, e uma relação mais científica, uma relação mais descritiva, mais, vamos dizer assim, empírica com as coisas. É mais ou menos assim. Quem explica bem isso aí é o Eugene Rosenstock, no seu livro A Origem da Linguagem, em que ele deixa claro que existem o primeiro nível de linguagem, ou seja, o nível mais importante da linguagem é a linguagem indicativa. Existem 4 níveis: a linguagem
optativa de desejo, a linguagem interrogativa, mas a linguagem indicativa é aquela que indica, por exemplo, a religião e a ciência têm linguagens distintas, mas ambas compartilham este postulado, que elas são indicativas, elas indicam a verdade por caminhos diferentes. E no meu entender, o clássico Moby Dick faz isso de uma maneira assim extraordinária. E eu duvido que qualquer desses ateuzinhos de YouTube fossem capazes de conceber uma obra dessas, né? E se são tão entusiastas da ciência que provou que a religião no fim das contas é só uma falsidade, é só uma fábula, uma criação, eles de fato não são capazes de perceber algo a mais além do seu entusiasmo e das suas convicções. E Herman Melville, né, um dos grandes escritores da humanidade, que enfim acabou concebendo poucas obras, mas pôde dizer muito do essencial da vida humana e da inteligência humana num clássico como esse, que é eterno, né? Enquanto que o blá 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 dos ateus de YouTube em breve será apagado e esquecido.